Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Boa tarde, gente. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Novena ao Espírito Santo, esses dias de graça que Deus tem reservado para nós, pedindo sempre também a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, e da Beata Helena Guerra, que foi quem escreveu essas meditações. Oi, Jéssica. Oi, Kátia. Tá me ouvindo bem? Vendo bem? Eu tô. Tu tá me ouvindo bem também? Tudo ótimo, graças Bora. a Deus. Bora lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Oração antes da meditação. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Sétimo dia. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, melhor dizendo, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõem à graça divina, que deseja nos elevar à participação da natureza divina.
Mas quem dará a uma criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Esse milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual, com força e suavidade, conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é o princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e ajuda para a nossa santificação. É fato que Ele ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras às nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura, isto é, do mortífero estado da culpa. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo e se fez escravo de Lúcifer. Mas vossa mão veio sobre o homem caído e o levantou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Fostes ao patíbulo e roubastes de Satanás o poderio sobre os homens, que foram resgatados pelo sangue de Deus, feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os, abraça-os, meu Deus. E saber que esta maravilha de amor realizastes por nós e em nós, também por mim e em mim, como farei para amar-vos e não pensar senão em vós, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos os cristãos pela ingratidão de vos termos esquecido. E de agora em diante, ó Divino Espírito, nos unimos para glorificar-vos e honrar-vos. Não como mereceis, porque é impossível, mas da melhor maneira que pudermos fazer. Amém. Eu estava olhando para essa meditação de hoje, pensando nessa santificação, né? O Espírito Santo é o santificador da nossa alma, é ele que nos torna capazes de santidade, né? Não há santidade sem o Espírito Santo, a gente não é capaz de boas obras, ou de virtudes, ou de qualquer coisa boa sem a graça do Espírito Santo, né? E é ele quem faz em nós essa obra de santificação. E uma coisa que vinha forte no meu coração era assim, pra gente tentar de novo, sabe? Aquelas coisas que a gente até já desistiu, sabe, Kátia? Às vezes tem algumas coisas que a gente desiste de tentar mudar ou santificar no nosso comportamento. Às vezes a gente acha que é assim, quer saber, eu sou assim mesmo. Quer saber? Isso é do meu jeito, né? Eu nasci assim, eu fui criada dessa maneira, eu entendo a vida desse jeito, essa sou eu, né? E a gente fica dando desculpas para manter comportamentos e coisas que são difíceis de mudar realmente. Algumas coisas que a gente até já tentou. Mas eu me lembrava, assim, daquela cena da pesca milagrosa, sabe? De Pedro, dos outros que tinham passado a noite toda, né? Tentando pescar, eles tinham feito o melhor deles, eles tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, eles eram pescadores, eles sabiam o lugar, eles sabiam o horário, eles sabiam tudo.
mas diante da palavra do Senhor, de vai lá e joga lá naquele lugar, Pedro disse, olha, a gente tentou a noite toda, mas por causa da tua palavra, eu vou jogar, né? E ali a pescaria foi grande, imensa, milagrosa, né? E ali o grande chamado de Pedro acontece. Então, eu me lembrava dessa cena e do quanto, diante da graça do Espírito Santo, nós não podemos desistir. Nem da nossa santificação, nem da santificação dos nossos, sabe? O Espírito Santo nos dá a graça de tentar de novo, de pedir de novo, de não desistir da santidade, de não desistir da nossa santificação e de não desistir de orar pela santificação dos nossos, porque é Ele que faz todas as coisas. E às vezes a gente precisa chegar num ponto até de grande humilhação da nossa alma, sabe, Kátia? Para a gente enxergar que a gente é nada e que a gente não consegue sem o Espírito Santo. Porque enquanto a gente quer matar no peito, enquanto a gente também quer justificar as nossas atitudes, e a gente é orgulhoso, né? A gente é vaidoso, a gente procura justificativas para comportamentos que a gente não devia mais ter, a gente não tem graça de Deus aí, porque a gente não dá espaço para a graça de Deus, ou porque muitas vezes a gente quer fazer a gente mesma, a gente quer mudar pela nossa própria força, né? Ou porque muitas vezes a gente é preguiçoso, né? A gente tem aqueles pecados, né? Que a gente não quer abrir mão, que a gente acha assim, a gente fica dando justificativa que não é tão grave assim, aqueles pecadinhos veniais, né? Que a gente fica se agarrando neles, né? Não vou nem falar dos mortais, mas assim, aqueles pecados veniais, aquelas coisas que a gente não se desfaz. E aí, muitas vezes Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida que nos humilham. Que a gente vê, cara, eu não sou nada, sou bosta nenhuma. Eu não consigo sozinho. Eu preciso, eu dependo, eu só conseguirei com o Espírito Santo, né? Às vezes a vida nos humilha, né, Kátia? Às vezes a vida, as coisas ao nosso redor nos humilham. Às vezes a nossa própria imaturidade nos leva para situações e circunstâncias que nós somos humilhados. E ali na humilhação, nesse lugar de humilhação, nesse lugar onde a gente vê que a gente não consegue sozinho, que a gente não dá conta sozinho, é aí que a graça de Deus pode assumir as rédeas. Quando a gente dá as rédeas para Deus da nossa vida, Senhor, sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais viver. Eu não posso mais viver sozinho. Não tem nada que eu possa fazer de bom aqui. Não tem mais nada que eu possa falar de bom, né? Não tem mais nada que eu possa usar de palavras para convencer as pessoas que eu amo que isso que elas estão fazendo aqui, por exemplo, faz mal. Não tem palavras que eu posso usar para restaurar meu casamento, não tem palavras que eu posso usar para convencer meus filhos da verdade do evangelho. É aí quando a gente não tem mais, quando a gente abandona da gente. E a gente olha e diz, cara, quem santifica é o Espírito Santo. E a gente dá para o Espírito Santo a liberdade. A gente aproxima do Espírito Santo e deixa que ele faça. É aí que a gente tenta de novo, né? É tentar de novo. É lançar as redes, obedecendo ao Senhor. O que eu preciso fazer? Tem muita coisa, Kátia, que eu penso assim, a gente já sabe o que é certo, né? Tem muita coisa que a gente já sabe o que é certo. A gente já sabe o que tem que fazer. E a gente só não faz. E a gente quer alcançar resultados fazendo o que é errado. Desobedecendo a Deus em várias coisas, cultivando pecados, guardando esses pecados, né? Da luxúria, às vezes daquela coisa escondida, sabe? Alimentando uma luxúria escondida, aqueles pecados ocultos, sendo fofoqueiro, falando mal, invejando e guardando isso, sabe? Alimentando isso e arrumando justificativas para esses pecados. Não, mas é só um comentário, não, mas nem é tanto assim. Não, isso aqui nem é tão grave, nem é tudo isso. Às vezes sendo extremamente irritadiça, uma pessoa explosiva, uma pessoa grosseira, dizendo, não é que eu sou sincera, que o meu temperamento é forte, né? A gente vai arrumando palavras bonitas para esconder a nossa podridão, né? E a gente já sabe, falei forte isso, né? Mas é que é verdade. A gente é. Tanto que a palavra vai falar, né? A palavra que a Beata cita aqui no final, eu vou abrir os vossos túmulos. O que tem dentro de túmulo? O que está dentro do túmulo cheira bem? Não cheira. Não tá. É preciso que haja no reconhecimento em nós, da nossa pequenez, do nosso nada. E do quanto nós precisamos do Espírito Santo. E que ele pode tudo. Quando a gente
cai na dimensão, primeiro de eu entender que eu não posso nada sozinho, aí eu posso entrar para outra dimensão que é com o Espírito Santo eu posso. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus disse. Nada. Bom, mas então com o Espírito Santo eu posso. Com o Espírito Santo eu posso. Com a graça de Deus, eu vou onde eu nunca fui. Com a graça de Deus, eu dou conta de abandonar esses vícios. Eu dou conta de deixar para trás esses comportamentos. Eu dou conta. Sozinha não, com o Espírito Santo. Ele, com os dons, vai me dar graça. Ele vai soprar para frente a minha vida de santidade, vai colocar no meu coração o desejo da virtude, o desejo da santidade. Nós não conseguimos avançar em nenhum propósito bom sem a graça do Espírito Santo. E ele faz em nós, ele opera em nós. Quando nós somos sinceros, francos, né, desejosos, e a gente se empenha nessa obra, né? Eu imagino assim que São Pedro, né, ele estava cansado da noite toda, né, Kátia? Ele estava cansado. Ele estava lá já arrumando as redes, ele estava cansado. Ele tinha tentado, ele não estava só cansado, ele devia estar frustrado, né? Então era cansaço, frustração. Ele tinha razão de não, ele tinha razão, motivos para não tentar de novo. Mas diante da palavra do Salvador, diante da palavra do Senhor, vai. Ele vai. Ele ignora tudo isso, porque a palavra do Senhor basta para ele. A palavra do Senhor basta. E é aí que a gente pode vivenciar milagre. Quando a gente não tem mais, quando a gente está cansado, quando a gente está frustrado, quando a gente não tem, aí eu vou só fazer o quê? Só obedecer. Vai, vou, rezo. Vou viver os sacramentos, vou viver os sacramentos. Vou deixar de ser invejoso, vou deixar de ser invejoso. Vou mudar isso aqui, eu vou fazer aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer. Às vezes a gente fica procurando fazer muitas coisas, quando a gente já sabe o que tem que ser feito. E tudo que eu não consigo, eu vou pedir a graça do Espírito Santo para eu conseguir. Vem me ajudar. Espírito Santo, eu não consigo ser doce. Eu preciso da graça, da doçura. Eu quero. Na verdade, Espírito Santo nem queria gritar. Mas quero te pedir a graça da doçura, né? E aí um dia de cada vez. Mas é abrindo mão do nosso ego, da gente achar que a gente está sempre certo, né? Ou ainda abrindo mão, Kátia, das próprias frustrações e dores. Porque às vezes a gente não vai para frente e o Espírito Santo não pode fazer a obra de santificação em nós e nos nossos porque a gente está agarrado nas dores, porque a gente está agarrado na frustração. Não, mas é que não deu certo da outra vez. Não, mas é que eu já tentei. Não, mas é que eu já rezei. Não, mas é que eu. Nós somos o centro. Nós somos o centro. Ou é que o meu marido, não, é que o meu filho. Enquanto o Senhor não é o centro, não tem como. Agora, olha o que Pedro faz, né? Olha, Senhor, pela tua palavra. Não, eu tentei, Senhor, fiz a noite, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E é quando a gente confia, e a gente vai na confiança. Todas as outras deu errado, mas hoje a gente vai tentar de novo, porque agora o Senhor vai ser o centro. Eu vou me apoiar não mais na minha força, não na força do meu braço, mas no Senhor. E às vezes, Kátia, a gente passa por momentos também da nossa espiritualidade, da nossa vivência espiritual, de secura, né? Onde a gente não sente mais. A gente não sente. E aí a gente quer sentir de novo. Eu quero sentir a proximidade de Deus, eu quero sentir o calor no peito, eu quero ter a sensação da presença de Deus. E Deus nos tira isso muitas vezes. E quando Deus nos tira, aí é a hora de ter fé. Porque eu não vou sentir mesmo. Eu não vou sentir. Eu não vou sentir um ímpeto de fazer. Eu não vou sentir. Mas a graça de Deus está comigo. Aqui, né, na reflexão, ela fala que a graça de Deus está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre conosco. Mesmo na secura. Mesmo quando eu rezo e não sinto nada. Eu vou... Porque essa pode ser, é uma condição da nossa própria vivência espiritual, passar por esses períodos de poda, de secura, de não sentir nada, de não sentir. E esse é o momento que Deus nos concede, esse é o momento de graça para a nossa alma, de crescimento da nossa fé. É muito difícil quando a gente não sente, né?
Mas esse momento é de graça. É quando Deus nos tira o consolo da gente sentir por meio dos nossos sentidos mesmo, né? A presença dele. Ele nos tira esse consolo. E aí a nossa fé cresce. Porque é para além dos meus sentidos. É para além disso. O Senhor está trabalhando na gente quando ele permite que a gente passe por esse período de secura, né? De noite escura. Esse momento difícil é permissão de Deus para o nosso crescimento. A poda, teve um dia que a gente falou, né, sobre as podas, que a Beata usou justo essa palavra, né, da poda. Às vezes é poda. A gente não sentir é poda. Para quê? Para crescimento. Agora, em tudo, Espírito Santo me conduz, me faz fiel. O Senhor tem que estar no centro, o Senhor tem que estar no meio. Eu quero ser santo. Gente, uma coisa que é muito fato, todo mundo fala em ser melhor, né? Eu quero ser melhor. A gente não quer ser melhor. A gente tem que querer ser santo, né? Não é assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser santa. Porque é só santo que entra no céu. Eu quero ser santo, porque eu quero viver a eternidade ao lado de Deus. Então, eu não preciso de ter muitas pessoas me falando como que eu devo ser uma pessoa melhor. Eu preciso do Espírito Santo me santificando, me conduzindo para que eu seja santa. O que me interessa é a vida de santidade. E sozinho eu não consigo. Sozinho eu sou miserável. Eu preciso da graça, eu preciso da potência, eu preciso da força, dos dons do Espírito Santo. É só Ele que faz isso em mim. É só Ele. Essa é a função dele. Ele que é o amor, que vive em nós. Ele quer nos conduzir. E Ele vai nos levar a sentimentos, a momentos de poda, de secura na nossa oração. Ele vai nos levar, às vezes, no limite, em situações, né? Para nos dar o quê? Oportunidades de santificação. Vai nos levar nesses lugares, vai nos levar, mas Ele estará conosco. E é quando a gente para de se apoiar. Gente, se até aqui eu agi de uma maneira e não deu fruto, agora vou parar de agir dessa maneira. Vou parar para pensar, peraí, até agora eu fui teimosa, eu fui reclamona, eu fui pessimista. Bom, mas eu não consigo também ser diferente. O que eu vou fazer? Vou tentar de novo agora com o Espírito Santo. Nós precisamos de vida de oração. Nós precisamos de vida sobrenatural. Nós precisamos de sacramentos. Nós precisamos ter os nossos momentos pedindo a graça do Espírito Santo. E Ele sendo o centro. O que importa é a vontade de Deus. O Espírito Santo vai tirando do centro a nossa vontade e vai colocando a vontade de Deus. E essa é das maiores obras, né? É quando nos importa o que Deus quer, não mais o que a gente quer. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, né? E que passa pela nossa aceitação, pelo nosso desejo de desejar, ao menos, né? Eu quero querer Espírito Santo, eu quero desejar ser santo, eu ainda nem desejo isso, eu ainda quero só ganhar essa intenção aqui, eu quero receber isso. Nós somos apegados a essa terra, é óbvio, a gente está aqui, a gente é apegado a isso, mas a gente não pode ficar vivendo uma vida só para essa terra, porque a vida verdadeira é a vida eterna. E, gente, a gente pode ir pro inferno? A gente não pode pensar assim, sou uma pessoa, não mato nem roubo. Os papos, conversa. Gente, é santidade, é veste, é estar vestido com a roupa certa para entrar no céu. Não adianta a gente fica assim, se endeusando, sabe? Se colocando num lugar que a gente pensa que a gente é muito bom. Me desculpa, assim, né? Os alecrim dourado, se vão se ofender, mas assim, a gente não é bom. A gente não é bom. A gente não é bom. A gente é porcaria. A gente é tudo de ruim. Sem a graça de Deus, eu sou tudo de ruim. Com a graça de Deus já tá difícil. Sem a graça, não tem como. Não tem como a gente ter a ilusão de que vivendo essa vidinha meia boca que a gente leva, de uma oração lá, outra cá, de cobrar de Deus toda a vida que Deus faça as minhas vontades, tem céu para nós. Não é assim, gente. A gente precisa buscar a santidade. Se eu quero o céu, se esse é o meu objetivo, se o objetivo da minha existência é existir para sempre ao lado do meu Deus Todo-Poderoso, eu preciso olhar para a minha vida e pedir a graça da santificação da minha alma e lutar por isso. Tentar de novo, pedir de novo, não só por mim. E esse é o nosso trabalho. Primeiro é a gente, né?
buscar a nossa santificação. Até porque esse rio de água viva, ele transborda. Ele transborda. E as pessoas que estão ao nosso redor são encharcadas com essa graça que transborda de nós. Se as pessoas que estão ao nosso redor estão encharcadas de vício, de erro, de raiva, de brigas, quem sabe a gente ainda não está transbordando da graça do Espírito. A gente precisa transbordar dessa graça. A nossa presença precisa ser uma presença que transborda da graça do Espírito Santo. As nossas palavras, não é que a gente vai falar de Deus o tempo inteiro, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. É que a nossa postura e a nossa presença já apresenta Deus para as pessoas, sem a gente precisar falar de Deus. Sem a gente precisar falar nada. Porque a graça de Deus, ela transborda. Às vezes a gente quer tanto que o outro se converta, eu quero tanto que o meu marido se converta, eu quero tanto que os meus filhos se convertam, eu quero tanto que o meu chefe se converta, que a minha sobrinha, que a minha neta, que o meu bisneto, sei lá, se converta. E eu não me dou conta que eu tenho que procurar primeiro a minha própria conversão. Que eu, buscando a minha mudança pessoal, a minha conversão, a minha santificação, este é o maior empenho da minha vida. Eu preciso ser santo. Desta graça sairão todas as outras graças. Da minha intimidade com o Espírito Santo sairá a graça da intimidade do Espírito Santo para os meus. Porque é uma experiência que transborda. Deus, ele não se deixa vencer em generosidade. Nunca. Ele é muito generoso. Ninguém ganha dele. Ele não se deixa vencer. Ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá muito além. Pode olhar todos os milagres bíblicos. Eles são transbordantes, para além da necessidade. O Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, é assim. Quando a gente dá para ele, porque ele já está aqui, na verdade, é quando a gente dá para ele a direção. Quando a gente segura na mão, fecha o olho e diz, me guia, eu quero, eu vou. Quando a gente vai para oração, quando a gente busca os sacramentos, a gente faz a nossa parte de buscá-lo, ele transborda na nossa vida. Ele alcança coisas que às vezes a gente já não tinha mais nem esperança que fossem alcançadas. Ele vai, porque ele é um amor. Ele é um amor e o amor só sabe amar. Ele vai tocar e vai olhar para o teu coração, para os desejos do teu coração e trazer paz, trazer graças, responder intenções, mas é parte de uma relação com o Espírito Santo, de um desejo de ser santo, de um desejo. Se o que eu estou falando pode ser assim, parecer para ti muito louco, não é muito louco. É isso aí mesmo. Não tô louca. Pior é que eu não tô louca. O jeito pode ser até meio maluco, mas eu não tô louca, não. É isso mesmo. É a santificação. O Espírito Santo quer nos santificar e esse é o objetivo da nossa vida. A nossa santificação, fazer a vontade de Deus nas mínimas coisas. Ele nos capacita. Presta atenção, ele nos capacita. Nós não conseguimos sozinhos. Eu falei isso 1000 vezes na live de hoje, né? Mas é pra gente ter essa certeza. Sozinho a gente não consegue. Mas com ele nós conseguimos. Nós conseguimos. Ele nos leva nos lugares impossíveis. Ele nos tira do túmulo. Ele sopra sobre nós e nos dá vida nova. Quando a gente acha que não tem mais jeito, que a gente não tem mais força, que a gente não tem mais como. E eu digo isso nas coisas mais profundas da nossa alma. Até as coisas mais práticas do nosso dia a dia. Porque como ele não se deixa vencer em generosidade, ele age na nossa mente, ele age no nosso coração, ele age no nosso corpo, ele age no nosso trabalho, ele age na nossa casa, ele age nas nossas relações. Porque ele transborda. A graça de Deus, ela é transbordante. Amém? Amém. Quer falar, Kátia? Não. Falei demais, Kátia. Não. Eu estava lembrando daquele texto que eu te enviei, que eu vi no site do Padre Paulo Ricardo, de um cardeal, que ele diz que no fim da vida ele se deu conta que ele tinha anunciado pouco sobre a salvação, né? Que as pessoas perguntavam, todo mundo se salva? E ele disse que ele levava assim de uma forma branda esse tema, né? E é algo que tem sido muito presente aqui na novena, falar da salvação, porque santidade é o que vai nos levar à salvação. É uma escolha que a gente faz em vida, o nosso destino depois da morte, né? Contando com a graça de Deus. Então, principalmente na realidade que a gente vive hoje, a nossa geração, pouco dá bola para isso. Como tu disse, quero ser uma pessoa melhor. Não é a intenção do cristão, não é ser alguém melhor. Seguir os gurus deste mundo, né? Sou melhor que eu mesmo, não sou melhor que os outros. Não é isso. É santidade. Porque ou a gente vai para o céu, a gente vai para o inferno. E aquele cardeal dizia, eu fui muito frouxo.
Porque o Senhor Jesus alertou: a porta é estreita, há um esforço para entrar por ela. O Então, caminho é estreito, a porta é eu tenho estreita. que ao menos querer, ao menos pedir ao Espírito Santo: eu quero me salvar, eu quero a salvação. Para que ele tenha essa liberdade para fazer a obra. Exato. Para nos conduzir, ele vai nos dar, e ele vai nos dar essas oportunidades, né? E ele tira do nosso coração, acho, essa frouxidão mesmo, né? Porque a gente não quer passar trabalho, né? A gente não quer sofrer, a gente quer, na realidade, o que a gente quer é o caminho largo e a porta larga. A gente quer usufruir do melhor da carne desse mundo e ainda o melhor do céu do outro lado. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim. Aqui é o caminho da purificação, da nossa santificação. E, gente, eu penso assim, eu já falei isso outras vezes, isso é uma coisa que eu sempre trago no meu coração, né? Qual é a herança que eu vou deixar para os que vão vir depois de mim, né? Qual é a lembrança que eles vão ter de mim, né? Quando a gente se reúne, às vezes, em família, né? E começam a falar das pessoas que já partiram, ou das pessoas mais velhas, ou um tio, uma tia distante, uma avó, uma bisa, né? Qual é a herança, qual é a marca que a gente deixa? Ah, fulano era uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa que não ajudava ninguém, uma pessoa má, estava sempre de cara fechada, era uma tia horrível, ninguém gostava dela. É essa a lembrança que eu quero deixar, né? Ou a lembrança que eu quero deixar é a minha tia, a minha mãe, a minha avó era uma mulher de fé. Ela dizia para rezar e quando ela rezava as coisas aconteciam. Como é bom quando a gente é a referência de fé das pessoas, que as pessoas vêm pedir, reza porque a tua oração. Quantas vezes eu vi isso acontecer na vida da minha avó, as pessoas ir bater na porta da minha avó, dizer: Dona Maria, reza, reza porque roubaram meu carro, minha avó rezar, achava o carro da pessoa. Dona Maria, eu perdi tal coisa. Dona Maria, eu tô com um problema de saúde. As pessoas iam bater na porta. Olha que herança que eu tenho. Eu posso contar trocentas histórias da minha avó. Inclusive do apelido dela na minha cidade, que é de Maria Rezadeira. Então, então assim, olha a herança que a minha avó deixou. Eu posso contar muitas histórias da herança de fé que a minha avó deixou. E que as pessoas batiam na porta da casa dela para pedir oração. E tinham certeza que Deus ouviria a oração da minha avó. Né? Eu fico pensando, o que vão falar de mim quando eu partir? O que vão falar da gente? O que a gente vai deixar de marca na nossa família? Que nós éramos pessoas alegres, nós éramos pessoas que rezávamos, né? Ela estava sempre disposta a ajudar, estava sempre bem disposta, sempre recebia com um sorriso. O que as pessoas vão dizer da gente, né? Ou era a pessoa que nunca vi numa missa, né? Nunca vi minha avó ir numa missa, nunca vi. Ah, minha avó ia de vez em quando, era católico, não praticante. Gente, eu quero deixar uma marca de fé, quero deixar uma marca de santidade. Né? É preciso que as nossas famílias passem a ter essa marca de santidade. As nossas famílias estão destruídas, desmoronadas, né? Não temos mais referências dentro das nossas famílias, não tem dentro, não tem fora. Nós precisamos assumir um papel de ser referência de fé nas nossas famílias. Eu quero ser uma pessoa que é uma referência de fé na minha família. Para quê? Para que quando as pessoas têm um problema, elas olhem o que a minha avó fazia, o que a minha mãe fazia. Pegava no terço, rezava o terço. Era uma pessoa que estava sempre dizendo: vamos na missa. A gente precisa tomar esses espaços de santidade e de deixar uma marca na nossa família. Quantas coisas marcaram a nossa família, Kátia? Negativamente. Quantas histórias tristes as nossas famílias têm? Toda família tem uma... Tem. Quanta história de pecado, de adultério, de doença, de tragédia. A gente tem que começar a marcar a nossa família agora com fé, com santidade. Amém, né? E a gente tem visto a igreja fazer esse movimento também nas canonizações, né? Porque até poucos séculos atrás, quem era canonizado era religioso. Padre, frei, freira. E a gente está, esse século, quantos santos, pais de família, a Santa Giana era uma médica. Quando ela, antes de qualquer processo do Vaticano, de qualquer milagre, as pessoas diziam: ah, essa mulher era santa. Isso que tu falou, qual é o legado? Porque ela exercia a medicina diferente, a maternidade era diferente, tudo era especial. Transborda, transborda da graça do Espírito Santo, transborda, as pessoas veem isso, né? Sentem isso, essa graça, mas né, a nossa decisão, né, Kátia?
de ter uma vida realmente conduzida pelo Espírito Santo, né? Desde o primeiro dia eu tenho dito aqui, né? São decisões diárias, pequenas, vividas nas coisas mais simples até as grandes decisões, né? Mas hoje, como eu sinto isso, sabe, Kátia, que a gente sabe que tem coisas que a gente tem que fazer certas e a gente vem adiando. A palavra de Deus diz, né? Não adies de dia em dia a tua conversão ao Senhor. Ui. Tu não sabe qual é o dia de amanhã. A gente só tem hoje para ser santo, né? E o padre Jonas também falava uma coisa que era assim, que santidade não se improvisa. Né? Santidade não se improvisa. Não dá para improvisar quando tá perto da morte. Ou Não santo dá ou um nada. jeitinho aqui. Ou santo ou nada, né? Ou santo ou nada. Não tem como eu dar um jeitinho agora que eu tô chegando perto, que eu tô vendo que tô chegando a minha hora. Eu vou dar uma improvisada aqui. Não, santidade não se improvisa, né? Santidade é uma escolha diária, cotidiana e uma dependência do Espírito Santo. É parar de depender só de mim, é parar de me colocar no centro. Às vezes, quantas vezes eu vi que a minha oração era uma oração e eu tenho que cuidar isso até hoje. Autocentrada. Eu tô sempre me cuidando para que a minha oração não seja eu no centro, mas seja o Espírito Santo, mas seja o Senhor no centro. Porque senão a gente vai para a oração e a gente consegue ficar a oração inteira falando só da gente, buscando só o consolo para o nosso coração, sem ouvir do Senhor e sem sair dali com um compromisso para com a vontade de Deus. Né? Sem ouvir, sem ler da palavra, sem pensar em Deus, sem adorar o Senhor, sem colocar o Senhor no centro. Quantas vezes, né? Olha como a gente, com uma coisa sutil, né? Às vezes até a própria oração da gente, né? É uma oração que a gente está quase fazendo para a gente mesmo, né? Que é a gente que está no centro, eu, né? E a gente não sabe adorar o Senhor na oração, a gente não sabe louvar o Senhor na oração, a gente não consegue colocar Deus no centro nem no momento de oração, né? Quantas vezes a gente vai para missa, e a própria Santa Missa, a gente só fica pensando na gente mesmo, nos nossos problemas, nas nossas misérias, no que a gente quer pedir. E não adora o Senhor no Santíssimo Sacramento, não vê ali diante da gente um milagre acontecendo. A graça de Deus, a gente não consegue dizer eu te adoro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, Senhor, tu és o meu tudo. A gente não lembra de colocar Deus no centro, nem na própria missa, né? Então, é um chamado de Deus, eu acredito, essa novena é um grande chamado à santidade, né? Da gente ir reordenando as coisas, até dentro da forma como a gente reza, como a gente tem vivido a nossa espiritualidade. Essa novena é um grande chamado, realmente, à santidade. Né? Maravilhoso. Bora rezar, né? Porque já falamos bastante. Senhor, nós queremos te agradecer por toda essa novena, por tudo que nós temos vivido até aqui, tudo que tens falado conosco. Queremos pedir, Espírito Santo, mais uma vez, vem ser o centro, vem tomar o centro, vem tomar a dianteira, vem Espírito Santo, nos tira para fora, sopra sobre nós, nos tira para fora dos túmulos, de todo lugar mesmo de pecado, de escolha de pecado, todas as nossas más escolhas, toda a nossa insistência, a nossa teimosia em não mudar. Nós pedimos, Espírito Santo, a tua graça agora. Vem convencer o nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos mostrar os caminhos que nós devemos andar, as decisões que precisamos tomar. Vem, Espírito Santo, colocar no nosso coração o desejo pela santidade, o desejo pelo céu, o desejo por uma vida nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem ser o centro. Vem, Espírito Santo, ser a razão. Vem, Espírito Santo, nós somos miseráveis. Muitos de nós estamos no sofrimento, na derrota, na humilhação, na secura. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, de novo, colocar o nosso olhar em Ti. Vem em nosso auxílio. Vem em auxílio da nossa fraqueza, da nossa pequenez, das dores que nos paralisam. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, de toda a consequência das nossas atitudes erradas, tudo aquilo que nós vivemos hoje, que já é consequência dos nossos pecados, todos os lugares todas as prisões espirituais que nós entramos pelas nossas próprias escolhas más. Nós clamamos agora, Espírito Santo, derrama arrependimento no nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos dá arrependimento dos nossos pecados, nos traz o desejo pela santidade, o desejo pelo céu. Vem,
Espírito Santo, nos colocar a urgência da salvação, a urgência da conversão, o desejo e a urgência. Vem, Espírito Santo, nos tirar de todo lugar de tentação, toda tentação. Vem calar a boca do inimigo com toda a tentação de que não é preciso tudo isso. Todas as mentiras, todas as tentativas do demônio de roubar do nosso coração, roubar da nossa vida, a revelação que nós temos recebido nessa novena. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem calar o inimigo agora, vem nos dar a graça da decisão, vem nos dar liberdade na oração. Vem, Espírito Santo, nós queremos entrar em profunda e total dependência de Ti. Nós queremos confiar, queremos nos abandonar nas Tuas mãos e te pedir mais uma vez, toma as rédeas da nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos leva em lugares que a gente não tinha ido ainda, do desejo de santidade, na vida espiritual. Vem nos fazer entrar em lugares elevados de oração. Vem, Espírito Santo, caminhar conosco. Vem, Espírito Santo, nos conduzir para uma fé maior, para uma confiança maior, para uma esperança maior. Vem, Espírito Santo, dilatar nosso coração. Vem, Espírito Santo, fazer em nós uma obra nova. Vem restaurar nosso interior, vem restaurar nossa oração. Vem, Espírito Santo. Nós queremos avançar contigo. Derrama sobre nós a graça, o desejo de avançar contigo para uma vida sobrenatural, para uma vida de graça, na oração, nos sacramentos. Uma vida de graça na vida cotidiana, em cada pequeno serviço, em cada pequena decisão do nosso dia a dia, em cada palavra que nós falamos, em cada movimento do nosso corpo, do nosso ser, do nosso interior. Vem, Espírito Santo, encher e transbordar toda a nossa vida de graça. E nós colocamos também diante de Ti, Divino Espírito Santo, todas as pessoas que nós temos rezado nessa novena, todas as que nós trazemos na memória, que nós escrevemos os nomes, as pessoas que se recomendaram as nossas orações. Vem, Espírito Santo, trazer a graça da santificação. Vem, Espírito Santo, trazer a graça da libertação dos pecados, do arrependimento, do desejo de uma vida nova, de intimidade com o Senhor. Vem, Espírito Santo, liberta dos vícios. Vem, Espírito Santo, liberta de toda incredulidade, toda dureza, toda frieza. Vem, Espírito Santo, aquecer os corações. Vem, Espírito Santo, levar pessoas a uma profunda conversão, a um profundo desejo de intimidade. Traz a graça de encontros contigo, Espírito Santo. Momentos, pessoas que vão falar do Evangelho, momentos de oração, momentos de toque, do teu toque no coração dessas pessoas, na mente, na revelação. Traz, Espírito Santo, a graça do encontro profundo contigo. A todos esses que nós rezamos essa novena, nós colocamos todos diante de Ti, pedimos a Tua graça, a cura, a libertação, a salvação, a conversão. Sopra sobre esses ossos, Espírito Santo, para que eles revivam. Sopra, Espírito Santo, sobre todos nós. E nós te agradecemos desde já, porque sabemos que Tu escutas a nossa oração. E pedimos que a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, rogue por nós. Cuide de nós, interceda por nós, pela nossa santificação, pela santificação de todos estes que nós entregamos na nossa oração. Amém. Amém. Ao prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Kátia, só antes de encerrar, uma coisa que vinha bem forte no meu coração agora no final, e eu vou falar. Gente, olha só. A minha avó me ensinou uma coisa. Minha avó, minha herança de fé. E a minha avó dizia assim, olha, que onde havia sujeira e bagunça, o Espírito Santo não ficava. Ela sempre falou isso. Ela falava isso, acho que para convencer a gente de limpar a casa. Mas agora, ao final da oração, eu me lembrava disso. E vinha bem forte no meu coração que Deus está tocando e capacitando algumas mulheres a dar conta da bagunça e da sujeira das suas casas. Quase que uma imobilidade diante disso e uma displicência com isso. E isso tem sido um contra-testemunho, sabe? E isso tem sido um lugar assim, onde a graça de Deus não tem alcançado. Talvez algumas tenham pedido para Deus essa graça, talvez outras nem estejam atentas a isso, mas a nossa casa, ela precisa também ser casa do Espírito Santo, né? Ser templo do Espírito Santo. E o lugar onde tem sujeira, desordem, bagunça, né? Ali realmente a graça de Deus não está. Então, é um chamado de conversão para nós. E quando a gente não consegue, a gente pede a graça do Espírito Santo, mas a gente não pode continuar com a vida e a casa na bagunça, na sujeira, na desordem, né? Acumulando as coisas, deixando para fazer depois. A ordem física, a ordem nos espaços físicos, né, reflete a ordem interior. Então, se os espaços físicos da nossa casa estão sujos, em desordem, em bagunça, é porque dentro da gente tem tudo isso, né? Então, essa graça que a gente tem buscado interiormente, ela precisa refletir na nossa casa, nos ambientes que a gente vive, né? E às vezes é difícil fazer isso, mas é um chamado talvez de conversão para algumas. Eu sinto, não tem frescura, né? Eu sinto que são mulheres mesmo que Deus está falando, de repente tem algum homem bagunceiro aí, toma para ti também, meu querido. Mas eu sentia isso no coração, né? Deus trazendo essa graça, mas uma decisão. Eu vou ordenar a minha casa, né? Eu preciso viver na ordem, preciso tomar as rédeas da minha casa, né? Para Deus. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, gente.